Não gosta de ser elogiado, mas tudo bem. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos nos colocar em pé para lermos a palavra do Senhor. Maravilhoso estarmos na presença do Senhor Jesus. Evangelho de João, no capítulo de número 20. Todos os irmãos que estão nos visitando, os amigos que nos acompanham pela internet, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Espero que essa palavra flua como rio para as nossas vidas e que esse ano realmente seja um ano de diferença para cada um de nós. Nós estamos na liberdade do Espírito Santo, com alegria na casa do Senhor. E o Mazinho escolheu um louvor dizendo que dá vontade de cantar, de pular, de dançar. Mas depois de 2 semanas comendo peru, frango, sobremesa 3 vezes depois de cada refeição, a gente começa o culto só na vontade, né? A gente não consegue pular, né? Dançar. Mas nós tomamos uma resolução, né? Nós vamos para a dieta até junho, Mazinho pode cantar de novo esse louvor. E daí a gente pula e dança. São João no capítulo 20, vamos ler o versículo 19 até o 24. Aleluia. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. E pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Amém? Senhor, nós agradecemos, Senhor, por essa liberdade que temos de estar na Tua casa, de nos alegrarmos, de ouvirmos a Tua voz, Senhor, com tanta liberdade, Senhor. Quero lhe pedir, Senhor, que essa manhã seja uma manhã ímpar nas nossas vidas. Que nenhuma outra aconteça, Senhor, que seja semelhante ou que seja próxima. Mas faz dessa manhã a manhã das nossas vidas. Faz desse culto o nosso culto a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, porque o Senhor é merecedor de todas as coisas. Que o Teu Espírito Santo passeie no nosso meio e traga confirmação, Senhor, daquilo que Tu tens falado ao meu coração. Começando pela minha vida, Senhor. Eu oro no nome amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja diz: amém. Podeis os assentar. Coloquei como tema para essa palavra: razões para estarmos presentes. Como cristãos, nós damos uma ênfase ao domingo, o primeiro dia da semana. E o texto que nós lemos fala que os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana. Nós entendemos que o domingo é o dia que é separado, dedicado, consagrado, reservado para a comunhão com Deus e também com a igreja. Nós entendemos que existe uma honra especial nesse dia. O domingo foi o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então nós adotamos os domingos para nos reunirmos, independente do horário que nós nos reunimos. Mas nós fazemos isso também como um memorial para o nosso Jesus, que realmente viveu, morreu, mas ressuscitou. E aos domingos, quando nós nos reunimos, nós devemos nos lembrar que foi no primeiro dia que Ele venceu a morte, que Ele venceu o inferno, que Ele venceu todas as coisas. E disse: eu estou em pé para que vocês também tenham vida e vida em abundância. E é por esse motivo que nós, como igreja, começamos a nossa semana tendo um encontro especial com aquele que só tem nos feito bem. Aquele que em toda situação, em qualquer momento, Ele não somente está do nosso lado, mas Ele está pleiteando as nossas causas, nos dando vitória em muitas que nós nem merecíamos ser vencedores, mas Ele tem pelejado por nós e por isso nós estamos alegres e estamos em pés até o dia de hoje.
O domingo é um dia maravilhoso. Eu não sei vocês, mas na segunda-feira eu não acordo de bom humor. Mas no domingo, para mim, é um dia que parece que o cheiro, o ar é diferente. Parece que tudo foi feito para que nós lembrássemos do nosso Deus. Para que nós tivéssemos um tempo separado realmente para estarmos na presença dEle. A igreja, ela tem evoluído demais nesses últimos anos. E hoje em dia se tornou muito fácil se tornar um crente virtual. Inclusive nos domingos. Aquilo que foi lançado para que muitas pessoas fossem alcançadas, tem feito com que haja uma substituição do estar na casa, do estar presente, em ficar na casa, no seu conforto, no seu colchão, no seu travesseiro, olhando aquilo que está acontecendo. E às vezes pensando, estou fazendo parte disso. Sem dúvida nenhuma, nós usamos a internet e usamos essa vasta facilidade que temos para entrar em muitos lugares, para que as pessoas que não conhecem a Jesus, que não receberam a Jesus, que não ouviram a falar de Jesus, nós usamos essas armas como uma verdadeira ferramenta para chegar e dar de encontro com vidas que precisam do Senhor e que ainda não têm na sua agenda um tempo para deixar a sua casa e vir até um templo e buscar a Deus juntamente com os irmãos. A igreja tem crescido muito. E infelizmente, ao invés desse crescimento ter se tornado algo bom, às vezes se torna uma distração na vida de muitas pessoas. Existe a substituição do culto, da comunhão, do estar juntamente com os irmãos, de ver o que está acontecendo, de ser parte da vida dos irmãos, e simplesmente se isolar um pouco mais e fazer parte através daquilo que você observa. Há alguns anos atrás, e hoje eu levantei bem cedo para escrever essa palavra, eu estava lembrando enquanto escrevia que há anos atrás eu participei de um show que foi maravilhoso. Muito bonito o show. Tanto que depois eu falei para muitas pessoas e muitas pessoas foram assistir o show. Depois de alguns anos, a minha sogra, a minha cunhada vieram para cá e nós fomos levá-las para assistirem o mesmo show. E aconteceu exatamente da mesma forma. Porque eram artistas, o cenário era o mesmo. O show tinha a mesma duração. Não existia falhas porque eles praticam o que fazem todos os dias. Eles se tornam profissionais naquilo que eles fazem. Mas uma coisa era eu ter falado do show. A outra coisa era elas terem participado juntamente conosco do show. Porque daí então elas puderam contar aquilo que significou para elas. Hoje em dia, nós estamos nos tornando cristãos que falam muito daquilo que os outros viram. Quantos aqui esse ano não passaram por tempos em que os irmãos diziam, olha, você não podia ter perdido aquele culto. Você fez falta aquele dia. E na realidade aquele culto não volta mais. Porque o culto é único. Nós podemos voltar para essa casa de tarde e à noite, fazer o mesmo culto, trazer a mesma palavra, cantar os mesmos hinos. Mas eu vou falar para você que é um culto completamente diferente. Porque o culto ele nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós não somos artistas do púlpito. Nós não somos pagos para ministrar a palavra. Nós somos chamados por Deus, somos chamados para viver a palavra do Senhor. E o que fazemos aqui não é um show, não é um espetáculo, mas falamos do Cristo vivo e que continua dando vida. É completamente diferente você falar de algo que você viu, que você participou, e você contar alguma coisa que você simplesmente teve conhecimento. Nós podemos ter duas expressões completamente diferentes se tratando do mesmo assunto. A diferença é que um participou e o outro simplesmente estava observando. Nós terminamos o ano de 2015 e nós fizemos uma breve retrospectiva do que aconteceu na torre, dos momentos maravilhosos com que o nosso Deus agiu no nosso meio, em todos os cultos, não somente no domingo. Mas Deus ele se fez presente no nosso meio e fez milagres maravilhosos no nosso meio. Deus trabalhou muito só dentro dessa casa esse ano para nós e nós escutamos coisas maravilhosas que Ele fez. Nós passamos por momentos únicos, porque 2015 não volta mais, já acabou, a história é passada. Nós não podemos repetir as coisas que aconteceram. Podemos tentar fazer a mesma festa esse ano, trazer o mesmo pregador, falar a mesma coisa, mas não vai ter a mesma intensidade. Porque no céu aquele momento já estava planejado, marcado por Deus. E nós vamos para a casa do Senhor, a gente vem para a casa do Senhor para prestar um culto, não esperando o que Ele tem, mas trazendo algo porque Ele merece. Então, se nós chegamos nos cultos, e se os cultos parecem que estão vazios, deixa eu te falar com muita autoridade,
Vazio está aquele que veio prestar o culto. Mas nós estamos começando um ano, e esse ano vai ser diferente para a glória do Senhor Jesus. Esse ano nós vamos ver as maravilhas do Senhor acontecendo, não no vizinho do lado, no da frente, no da porta, não. É na nossa casa, na nossa vida, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós não conseguimos fazer a mesma coisa duas vezes, com o mesmo fervor, com a mesma intensidade, pois o culto ao Senhor, ele é único, ele é individual. Cada vez que eu chego na presença do Senhor, o meu estado de espírito está diferente. Por vezes eu chego na casa do Senhor e sinceramente parece que é uma betoneira que tem que me trazer até a porta, porque eu me sinto moído. Mas tem momentos que eu chego na casa do Senhor que eu sou uma pena, e só no dizer o Senhor está aqui, eu estou flutuando juntamente com o Espírito Santo. O culto é individual. Nós podemos pregar a mesma mensagem, nós podemos passar a vida cantando os mesmos cânticos, os mesmos louvores, nós podemos dar os mesmos testemunhos, mas nunca o culto será o mesmo, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada momento que nós lemos ela. Então, se você perdeu o culto, deixa eu te falar algo sério, você perdeu. A minha pergunta não é se você perdeu o culto, ou por que você perdeu o culto, mas é o que ganhamos quando nós perdemos o agir de Deus. O que significa tanto para nós deixarmos a presença do nosso amado Mestre? O mundo está investindo pesado, meus irmãos, para que os domingos sejam profanados. Vocês que são pais e têm os filhos na escola sabem que às vezes aos domingos tem atividades extracurriculares, tem jogo de futebol, e daí entra acompanhar o filho, porque o filho precisa ser guardado, né? Porque ele precisa da presença do pai e da mãe. Vamos acompanhar o filho, deixa o culto de lado, não tem importância. Jesus espera, mas o meu filho não. Então você começa a ter tantas atividades, os filhos têm aulas de reforço no domingo, tem os seus treinos no domingo, formaturas no domingo, tantas coisas que acontecem no domingo, sendo que o domingo era para ser o dia do Senhor. E daí nós começamos a andar conforme vai a onda. A sua agenda começa a se tornar tão lotada que você só se permite ir ao shopping no domingo, dormir até mais tarde no domingo, comprar o seu carro no domingo, a agência só abre para você, pintar a sua casa ou as suas unhas no domingo, trabalhar também só no domingo. A semana inteira eu estou em casa, mas no domingo eu tenho trabalho. Fazer exame em consultório público só no domingo. O médico vai lá para atender só você. Pagar as suas contas no M-Scott só no domingo. Fazer compras de mercado no domingo. Ou o almoço para a família no domingo. Enfim, nós acabamos de terminar o ano de 2015 com as desculpas mais absurdas possíveis para justificar a ausência no culto de domingo, como se a igreja só existisse no domingo. Não precisa nem falar dos outros cultos. Então, se torna fácil de entender o que está acontecendo na sua vida, porque nem no domingo você é abençoado. Talvez você tenha umas desculpas esfarrapadas como esta. Eu não gosto da altura dos instrumentos. O culto começa muito tarde, ou muito cedo. Vamos mudar de horário, você não vai vir do mesmo jeito. Eu não gostei das flores do púlpito, então eu não vou esse domingo. Eu não gostei das decisões que o ministério tomou, então eu não vou no domingo. Enfim, se você está cansado de arrumar desculpas, deixa eu te falar que o ministério também está cansado de ouvi-las. E normalmente a gente escuta na segunda, por isso que eu detesto a segunda. Porque é tanta desculpa esfarrapada. Ao invés de você ser sincero, ainda por cima você tem que mentir na segunda-feira. Eu recebi esses dias um boletim, uma foto de um boletim. E eu achei fantástico esse boletim, gente. Eu nunca tive um igual a esse daí. Esse menino tirou 10, 9, 10, 10. A média final não baixou dos 9. E eu vi os detalhes, eu achei fantástico. Mas sabe o que me chamou a atenção? Não é que ele só tirava 10, mas foi o número de faltas. Ele só teve 4 num ano inteiro. Só 4. 7 ao todo. 7 ao todo.
7. Independente, para um ano, 7 é muito pouco. Eu fiquei pensando nesse dia como que seria o meu boletim com Deus. Se a gente tivesse uma carteirinha no céu, e acho que tem, porque fala que todas as coisas que nós fazemos são anotadas pelo nosso Senhor. Então não é o vir no culto, mas é o cultuar a Deus. Então, parece que talvez algumas pessoas estejam reprovadas pelas faltas e não pela nota. Talvez a nota seja maravilhosa, mas as faltas estejam te comprometendo. Eu estou cansado de receber ligações de pessoas que não são crentes, mas que ficam de olho em vocês que dizem que são crentes. E depois eles ligam para falar sobre os seus comportamentos. E para mim é o comportamento dos ausentes, não dos presentes. Porque quem está na presença do Senhor tem a ação do Espírito Santo na vida. E quando o Espírito Santo trabalha como um termômetro, ele sabe muito bem se está certo ou se está errado. Então quando eu começo a receber essas ligações, rapidamente eu dou um jeito de falar: olha, muito obrigado pela informação, Deus te abençoe, perdão pelo infeliz, mas continua a sua vida. Essa manhã nós estamos num culto, e esse culto, gente, o Espírito Santo está aqui. Nós estamos no meio de pessoas que se julgam super espirituais, doutores da palavra, amantes do ensino bíblico. Eu só sento se for para aprender. Nós temos aqui aqueles que são colecionadores de Bíblias, mas parece que não leu nenhuma, porque não sabe que é na presença de Deus que há diferença. Então deixa eu te falar com toda certeza, se eu sou o diretor da escola hoje, você está reprovado por falta. 2015 para você foi um ano de fracasso. A sua ausência está marcada. Mas o nosso Deus ainda dá um jeito na sua vida. No texto que nós lemos, estão reunidos 10 dos 11 discípulos. Pastor, eram 12, um já tinha ido para fora. Mas um faltou nesse culto. Tinham 10 reunidos, a porta estava fechada porque eles estavam com medo dos judeus. Mas Jesus, ele aparece no meio deles. E quando Jesus chega, ele diz: paz seja convosco. Se você já experimentou dessa paz na sua vida, hoje você vai sair daqui vibrando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tomé tinha perdido o culto dominical. Ele tinha tido alguma coisa que aconteceu que ele não foi participar do culto. Ele não estava com os discípulos. E por mais que os discípulos presentes tentaram contar a ele a experiência daquele culto, ele não entendeu, porque ele não fez parte do culto. Ele chegou atrasado. Disseram para ele, falaram: olha, o mestre chegou, o mestre estava aqui, o mestre se revelou no nosso meio, nós vimos as feridas, nós vimos o nosso mestre ressurreto aqui dentro da casa, e uma vez mais o nosso culto foi aceito. Mas Tomé, ele não participou desse culto, porque ele teve alguma razão que foi suficiente para ele faltar naquele culto. Então eu quero te dar 3 razões nessa mensagem. 3 pequenas razões para que você não perca os cultos, para que você não perca a oportunidade de adorar o nome do Senhor. A primeira razão que eu te dou hoje é que no perder o culto, você perde a presença do Senhor Jesus. Tomé não viu a Jesus. Tomé não sentiu o calor do mestre dentro da sala. Nada pode deixar Jesus do lado de fora. A porta estava fechada por dentro. Os homens estavam amedrontados. Estavam pensando que iriam matá-los também. E eu não posso simplesmente pensar que passaram a chave na porta. Mas eu tenho que entender que talvez tivessem calços nessa porta. Que tivessem mais coisas dizendo assim: olha, aqui o inimigo não entra. Mas o meu Jesus não para na porta. Ele entra no meio e diz: paz seja convosco. Aleluia! Nada deixa Jesus fora de um culto. Ele mesmo disse: se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu também. Aleluia! Aleluia! Segundo o texto, eles estavam em 11. 10 discípulos reunidos ao redor do mestre. Ainda que o ambiente fosse pesado, mas o mestre chegou. Então chegaram 11 para o culto. O culto deveria estar amarrado. Já participaram de culto amarrado? Onde o pregador perde 5 libras para pregar? Onde não sai um glória a Deus e um aleluia?
Onde você não entende e não reconhece que é Jesus que mudou a sua vida. Já participaram de culto amarrado? Onde o músico dá o dó e os irmãos começam a cantar no ré. E todo mundo termina com dó, porque acaba muito feio. Já participaram de culto amarrado? Onde o pregador começa a pregar e já não sabe mais o que prega porque se perde no meio da palavra. Já participaram de culto amarrado? Onde as pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo lá fora. O celular não pode ser desligado por algumas horas, mas fica o tempo todo ali vendo se alguém deu um like na sua vida, sendo que Jesus deu sangue pela sua vida. Já participaram de culto amarrado? Eu já participei de muitos cultos amarrados. Mas eu vou te falar o seguinte: eu conheço aquele que desamarra, aquele que dá liberdade e que vem para casa independente da situação e faz coisas novas. O culto era um culto onde as pessoas estavam com medo. A incerteza estava ali. A insegurança impregnava o ambiente. O lugar estava completamente deserto. Mas chegou Jesus. E quando chega Jesus, o ambiente muda. As coisas são mudadas completamente. Chegou na casa de um cliente esses dias, e quando eu coloquei o pé para dentro, eu queria colocar os dois para fora de uma vez só. Porque estava uma gritaria, um xingando o outro de um lado, a esposa do outro tal, e eu entro e agora? Volto, o que eu faço? Falei, deixa eu entrar. Quando eu entrei, acabou. Aí a mulher dele olhou para ele e falou assim, ué, quando o Maurício está aqui, você não tem coragem de me xingar? Só que daí ele falou assim, Maurício, me dá paz. A nossa presença com Cristo tem que trazer diferença. Se nós chegamos no lugar e o lugar pega fogo, enquanto estão só jogando álcool, tem que ter mudança na nossa vida. Quando chega Jesus, a história é completamente mudada. Aonde Jesus está, a abundância da alegria. Então, quando nós chegamos na casa do Senhor, meus irmãos, não importa se o Tomé não veio, não importa se o pastor não veio, não importa se o músico não está na casa, o que importa é se Jesus chegou. E se Jesus chegou, o culto está garantido. Ele está aqui hoje. Jesus é a diferença. Jesus é a diferença naquilo que nós chamamos de igreja e naquilo que nós conhecemos como um clube. Jesus e a sua presença trazem toda a diferença para as nossas vidas. Então, uma razão para você não perder culto é por causa da presença de Jesus. Não perca a presença de Jesus. Deixa eu te dar uma segunda razão para que você não perca o culto. É porque no perder o culto você perde o poder de Deus. Eu já vi muitas pessoas sendo curadas na casa do Senhor, mas eu ainda quero ver paralíticos sair andando dessa casa. Eu já vi muitas pessoas serem radicalmente trocadas pelo Senhor e no mesmo momento serem cheias do Espírito Santo. Mas ainda está faltando algo mais aqui. E isso é poder. Jesus, ele não depende de portas abertas. Ele simplesmente aparece. E ele aparece depois de 3 dias, com as chaves do inferno e da morte nas suas mãos, dizendo, eu tenho todo o poder. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. O Obama tem endereço, meus irmãos. E a Eibra está um barato, porque a gente pergunta para ela o que tem em Washington, ela fala Casa Branca. Quem que mora na Casa Branca? O presidente Obama. Quem mais? Michelle Obama. Eles moram lá. Nós que moramos aqui sabemos que ele não tem poder. O Congresso segura. No Brasil tem uma presidenta chamada Dilma. Precisa falar alguma coisa? Mas no céu, assentado à direita do Deus Pai, tem um que tem todo o poder e o seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Então nós precisamos reavaliar as nossas prioridades. Que seja o que for que necessitamos, Cristo tem poder. E eu estava escrevendo essa mensagem, estava lembrando de um corinho que talvez a minha avó cantou para minha mãe, que dizia assim, Cristo tem poder. Cristo tem poder. Cristo tem poder. Cristo tem poder. Aí a segunda parte, Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo tem poder. Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação.
Ele transforma a água insípida, incolor, inodora do seu casamento em vinho. Ele traz alegria para dentro dos relacionamentos. Aleluia! Ele ainda hoje ressuscita mortos, transformando enterros em festas. Esse é o meu Jesus. Ele ainda hoje acaba com o sofrimento causado por anos de enfermidade, deixando sair dele virtude. Oh, aleluia! Aleluia! Ele ainda hoje levanta o caído, ele dá vista aos cegos, restaura os contritos de coração, proclama liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Ele consola os tristes, dando-lhes óleo de gozo por tristeza, veste de louvor ao espírito angustiado. Mas você precisa estar presente, porque ele não é como o Papai Noel que vai mandar um pacotinho no seu endereço. Você tem que estar no meio, porque é no meio que o fogo pega, e todos que estão no meio se queimam juntos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Uma terceira razão para que você seja presente é que no perder os cultos você perde a paz. Tomé não estava lá. E ele não recebeu a paz dos lábios do príncipe da paz. Paz seja convosco. Oh, eu vejo o temor desses homens correndo, pulando pela janela, saindo por baixo da fresta da porta, mas enchendo o coração deles de alegria, dizendo: chegou o nosso mestre, chegou o Senhor Jesus Cristo. A paz que excede todo o entendimento. A paz que quando a minha alma está agitada, cansada, angustiada, mas essa paz me renova. Nós precisamos de paz quando nós levantamos pela manhã e temos que ir ao mesmo trabalho, encontrar as mesmas pessoas, sendo que a maioria são incrédulas, são maldizentes, mas nós precisamos de paz para enfrentar um dia de acordo com aquilo que Deus propôs às nossas vidas e trazermos dignamente o pão para dentro das nossas casas. Nós precisamos de paz quando nos deparamos com as adversidades da vida. Aonde encontrar a paz, a não ser se encontrando com o príncipe da paz. Eu já passei por situações inusitadas. Fui um dia revestido com o Espírito Santo, eu e o irmão Geraldo, Cris. Um sábado de manhã, Home Depot lotado de gente, nós na fila. O Espírito Santo começou a nos alegrar e nós começamos a falar em línguas no meio da fila. Um vexame para os outros, para nós uma alegria, o céu estava aberto. E de repente a mulher que estava na frente olha para mim e pergunta assim: vocês são da onde? Eu falo: sou do Brasil. O que vocês fazem? Trabalhamos. Vocês podem ir comigo até a minha casa? Sem dúvida. Fomos para o pátio chorando, alegres no Senhor. Seguimos essa mulher até a casa dela. Chegamos lá, ela falou: olha, eu tenho que reformar a casa inteira, está saindo daqui em uma semana, estou indo para a Itália. Vocês podem fazer isso para mim nessa semana? O irmão Geraldo olhou e falou: pastor, deixa comigo que eu faço tudo. Eu falei: podemos fazer sim. Aí ela começou a chorar. Eu falei: por que a senhora está indo para a Itália? Ela falou: perdi meu marido. Aí eu entendi por que o Espírito Santo nos levou ali. Falou: olha, você pode viver sem o seu marido, mas você não pode viver sem o meu Jesus. Você não pode viver sem o meu Jesus. E em 10 minutos naquela casa, aquela senhora ergueu as mãos e disse: eu quero esse Jesus, eu quero mudança para a minha vida. Só acontece isso quando o príncipe da paz está conosco. Só acontece isso quando o príncipe da paz está conosco. Querem saber qual que é o maior testemunho? É porque eu e o irmão Geraldo estávamos comprando material para terminar um trabalho e não tínhamos o trabalho para a semana seguinte. Mas o príncipe da paz sabia a nossa necessidade e ele abriu as portas da forma como nós precisávamos. Oh, o príncipe da paz. Sem o príncipe da paz, meu querido, o seu dinheiro compra comida, mas nunca vai comprar apetite. Conheço casas que têm do bom e do melhor, mas que não têm ânimo, não têm apetite para comer. O seu dinheiro pode comprar remédio, mas ele não te compra saúde. O seu dinheiro compra uma casa, mas nunca consegue comprar um lar. O seu dinheiro paga pela festa do casamento, mas nunca por um matrimônio.
Tudo isso porque seja o que for que você faça na sua vida, Deus precisa pôr a mão no meio disso, para Ele mostrar que é com a paz dEle que nos pertence, que nós somos completos. Será que você nunca pensou? Por que algumas pessoas que não têm aonde cair morto na vida, por tantas vezes têm um sorriso na face? Às vezes eu estou aqui no pátio da igreja, estou andando e tem um camarada que vive passando de bicicleta aqui. E todas as vezes que ele passa, ele quer parar para cantar para mim. Olhando, um pobre infeliz. Mas tem uma voz que se eu tivesse 1/3, eu já estaria para lá do que muitos cantores. Mas todas as vezes ele para e ele quer cantar um pouco. E ele canta, dali a pouco sobe na bicicleta, e daí ele sai feliz da vida. Eu creio que esse homem não tem um lugar para cair morto. E às vezes eu me pergunto, o que dá alegria nesse cidadão? E eu penso que talvez esse homem vai viver muito mais do que alguns de nós. Não porque ele não se preocupa com as coisas, mas é porque ele aprendeu a ser feliz com aquilo que ele tem. Ele não está embrulhado naquilo que ele tem. Ele não está embrulhado na possessão terrena. Mas ele está livre, vivendo algo maior que nós como cristãos deveríamos ter visto há muito tempo. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. E quando nós temos Jesus, não importa os bens, não importa nada disso. O que importa é que Ele está conosco. Estou terminando. Não pelas caras feias, mas porque foi até aqui que Jesus mandou falar. Mas eu pretendo continuar pregando sobre esse texto, porque tem mais razões para nós virmos para casa. Tomé, por motivos desconhecidos, ele perdeu o melhor culto da sua vida. Depois de 3 anos andando com o mestre, aprendendo com o mestre, o melhor culto ele faltou. O melhor culto, aquele culto em que Jesus chegou e falou assim, olha, eu venci a morte. Vocês conseguem imaginar o barulho naquela casa? Os homens estavam com medo, chega Jesus, gente, que barulho. Que festa, que culto pentecostal. Só faltou a placa da Assembleia de Deus do lado de fora, mas foi um culto fervoroso. Tenho certeza absoluta. E aí a gente vê como Jesus não falta na Assembleia. Mas Tomé perdeu. Ele perdeu a presença. Ele perdeu o poder. Ele perdeu a paz de Cristo. Mas o que mais me chama, se a gente continuar lendo o texto, é que ele perdeu o assopro do Mestre Jesus. Ele perdeu o Espírito. Ele perdeu a sua regeneração espiritual, porque ele estava ausente. A igreja é um hospital, sim. Todos nós estamos em tratamento. Tem alguns que estão em estado mais avançado de recuperação, outros de morte. Mas o médico é o mesmo. O doutor se chama Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa manhã para trabalhar, e está trabalhando em nossas vidas como um cirurgião preciso, fazendo o corte aonde precisa cortar, ligando aquilo que está separado, mas dando saúde à casa. E essa casa, ela é governada pelo Deus vivo. Nós estamos baixo a sua palavra, segundo a sua vontade, nós ministramos o que Ele põe no nosso coração. Temos a liberdade para isso. Eu venho para esse primeiro culto de 2016, desejando que Deus nesse ano assopre sobre a minha família, que Deus assopre sobre o meu trabalho, sobre as minhas finanças, que Ele assopre sobre tudo que Ele mesmo tem confiado nas minhas mãos. E da mesma forma eu espero que Ele assopre sobre a vida da igreja inteira, da cidade inteira, porque esse ano nós vamos trabalhar muito para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mais uma coisa que eu amei quando eu estou lendo esse texto, e essa semana esse texto está na minha cabeça, está no meu coração, e eu quero louvar a Deus, porque Ele sempre dá uma segunda oportunidade. Talvez pela sua inconstância ou pelas suas desculpas, você perdeu muito, faltou muito durante o ano de 2015. Mas hoje Deus está te dando uma oportunidade de recuperação. O boletim que nós vimos, ele nem sabe o que é recuperação. Mas se vocês eram levados como eu, vocês conhecem bem o período de recuperação. É horrível você ter um professor para ensinar só para você.
Você terá uma sala inteira e só você está sentado ali. Porque os outros já gozaram do bem, do seu esforço, já alcançaram o melhor que tinha preparado. Deus te dá uma oportunidade de recuperação. Essa oportunidade se chama 2016. Se nada ou muito pouco deu certo em 2015, comece 2016 com a maior resolução que você precisa para esse ano. Não é a resolução de perder peso para a gente poder cantar com o Mazinho. Não é a resolução de você ler os livros que você quiser, comprar o carro que você quiser, mudar para a casa que você quiser, viajar como você quiser, não. A maior resolução que você deve ter na sua vida hoje é se tornar presente e não ouvinte. Eu ouvi dizer que o culto foi bom. Eu ouvi dizer do milagre. Esse ano, eu quero ser um milagre para a glória do Senhor Jesus. Esse ano eu quero que nós sejamos uma igreja onde digam assim, lá o Senhor Jesus está trabalhando. E Ele começa a trabalhar na sua vida. Se você tomar essa resolução de ser presente, então eu te garanto sem dúvida nenhuma, você terá a presença de Jesus, o poder de Jesus e a paz de Jesus sobre a sua vida. Tomé ouviu falar do culto. Ele se encontra com os discípulos. Podem continuar lendo o texto. Ele se encontra com os discípulos. Ele diz, olha, o mestre apareceu. A porta estava fechada, mas ele apareceu no nosso meio. Tomé, ele chegou e não somente apareceu, mas ele disse, olha, a paz seja convosco. E o nosso coração aflito, olha, mudou. Nós estamos em paz, Tomé. Pode acontecer o que for, mas o mestre falou para nós estarmos em paz. Eu só acredito se eu tocar nas mãos, se eu tocar no lado, se eu ver os furos dos pés. Eu só acredito se eu chegar lá perto. Tomé, teve coisa maior, Tomé. Ele soprou sobre nós o Espírito Santo. E foi no meio do culto, Tomé. E nós tivemos a nova regeneração. Agora nós somos completamente diferentes por causa da presença do Mestre. Eu posso ver que talvez entre um versículo e outro deveria ter tipo 26,5, 25,5, né? Um pequeno versículo dizendo assim, e Tomé se arrependeu. Eu perdi o culto. Eu tinha que estar lá. Naquele culto Deus libertou, olha, Deus salvou, mas talvez fosse o culto que o meu filho ia sair das drogas. Aquele culto o Senhor trabalhou de uma forma tão linda, mas era para mim ter sido curado. Mas o versículo 26, meus irmãos, e aqui eu termino. É um versículo maravilhoso, porque diz assim, olha, e 8 dias depois, preste bem atenção, comecei falando que o culto dominical é importantíssimo. Se esse culto foi no domingo, então 7 dias depois seria no domingo. Mas foi 8 dias depois que estava tendo o segundo culto, então foi na segunda-feira. Culto não é só domingo não, lindão. Culto não é só no domingo não. A igreja está se movendo. Nós temos oração na segunda. As irmãs têm o seu trabalho na quarta. Temos culto de ensino na sexta. Vamos ter cultos no sábado em nome do Senhor Jesus esse ano. A verdade é uma só. Você precisa estar presente, porque você faz a diferença. Pastor, o senhor gosta de ver a casa cheia? Gosto. Do Espírito Santo. Porque não adianta ter a casa cheia e não ter dois no nome do Senhor Jesus. Mas é maravilhoso quando a casa está cheia do Espírito Santo, porque daí ele trabalha como ele está trabalhando agora. E 8 dias depois, estavam outra vez reunidos os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Aleluia. Esse culto eu não perco, disse Tomé. Agora eu grudo nos meus irmãos e esse eu não perco. Vejam bem, estando as portas fechadas, mas apresentou-se no meio Jesus e disse-lhes: paz seja convosco. Aleluia. Um ausente conseguiu receber a presença do Mestre Jesus. E Jesus não deixa só por aí. Ele fala assim, olha, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Olha, chega a tua mão e põe aqui no meu lado. Mas Tomé, deixa eu te dar um conselho que vai mudar a sua vida. Não sejas incrédulo.
Como que termina o versículo? Tomé, seja crente. Nós não temos mais tempo de brincar, de sermos crentes. Chegou a hora de nós tomarmos uma decisão com o Senhor Jesus. Tomé teve a segunda oportunidade, e nessa segunda oportunidade ele toca o corpo de Jesus. Vamos nos colocar em pé. No primeiro culto Jesus se mostra e ele fala: paz seja convosco. E ele mostra. Mas Tomé tocou. E quando ele toca, a vida dele é completamente restaurada. Hoje nós vamos participar da primeira Santa Ceia do ano. Essa casa tinha que estar explodindo de gente. Santa Ceia é comunhão. Santa Ceia é nós mostrarmos os nossos laços com o céu e com a terra, pelo nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Hoje não era dia de Disney. Hoje não é dia de festa, não. Hoje era dia da gente estar aqui, ó, cheio, gente sentada no corredor. Era para essa casa estar entupida de gente. Mas eu louvo a Deus porque essa casa está cheia do Espírito Santo. Louvo a Deus porque a palavra foi ganha no joelho, na presença com o Mestre. E essa palavra é para nós, é para a mudança das nossas vidas. Eu quero um 2016 mudado, melhorado. Eu quero que esse ano seja contado na minha vida como o único ano da minha vida. E isso começa agora. Então, se você também quer um ano assim, deixa eu te dar um conselho. Quando você for tocar no Mestre, esse é meu corpo. Esse é meu corpo que foi partido por vós, inclusive por Tomé. Tomai e comei. Mas esse é meu sangue que foi vertido por vós. Hoje nós vamos tocar literalmente no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de cura. Se você precisa de renovação espiritual, hoje é dia. Se seus olhos estão cansados porque há tantos anos você está esperando Jesus e Ele ainda não se revelou, esse é o ano que Ele se revela. Mas você também se apresente, se mostre, apareça. Diga: Senhor, eu estou aqui. Eu vou terminar essa mensagem aqui com algo que eu estou lembrando. Porque tinha um irmão muito simples que todos os dias, na hora do seu almoço, ele comia rápido a sua marmita, mas ele corria para a primeira igreja que ele visse, independente do lugar que ele estava. Ele via uma igreja, ele ia para orar e orava 1 minuto. E a oração era essa: Jesus, aqui está o Zé. Jesus, aqui está o Zé. Mas passou uns dias que o Zé ficou doente. E daí o Zé está no hospital e os amigos não foram visitar, os crentes não foram visitar, ninguém foi visitar. Mas o Zé escuta assim: Zé, aqui está Jesus. Se nós buscarmos a presença do nosso Senhor Jesus, nós vamos tê-lo conosco o tempo todo. Senhor, eu quero te agradecer. Que manhã maravilhosa. Senhor, esse é o nosso primeiro culto do ano como torre. O que nós queremos, Senhor, é que esse ano seja um ano diferente nas nossas vidas. Senhor, se nós começarmos a olhar para nós mesmos e tentar ver aquilo que o Senhor vê, nós vemos muitas faltas, muitas falhas. Talvez nós já tivéssemos até mesmo reprovados. Mas eu quero te agradecer uma vez mais pela tua misericórdia nessa manhã que renovou as nossas esperanças. Quero te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje para nos mostrar que existe uma segunda oportunidade. Senhor, nós temos um ano inteiro, creio eu. Se o Senhor não voltar hoje, como nós queremos vê-lo, Senhor, face a face. Mas eu quero, Senhor, com a minha casa, com a minha vida, tomar uma resolução, Senhor, nesse momento diante de Ti. Eu quero ser mais presente, Senhor. Eu quero estar mais perto de Ti, Senhor.
Esse mesmo Espírito, Senhor, enche os corações, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que estão nos acompanhando da sua casa. Que esse ano seja diferente e que nós sejamos diferentes, Senhor. Que nós busquemos a tua casa porque queremos ver a tua face, não porque queremos das tuas mãos. Senhor, recebe o nosso culto, corrige os nossos passos e seja glorificado, Senhor, através das nossas vidas. É o que nós pedimos no nome amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja diz: amém. Que o Senhor nos abençoe.